Abra sua Bíblia em João capítulo 5. Evangelho segundo escreveu São João capítulo 5. Quero meditar com você um pouco nessa passagem e a gente aprender um pouco mais sobre Jesus e sobre nós. Evangelho de João capítulo 5. Quem encontrou, diga amém. João 5 diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico. Fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? E disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a tua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Tu és o mesmo de ontem, Tu és o mesmo hoje e eternamente serás o mesmo. Tu és o mesmo Deus, o mesmo poder que estava no tanque de Betesda, que trouxe cura àquele homem naquele dia. O teu poder está aqui nessa noite, porque o teu nome está aqui e há poder no teu nome. A minha oração então é que todos aqueles que aqui se encontram, enfermos, doentes, que eles possam experimentar aquilo que aquele homem experimentou naquele dia. Essa é a minha oração, é o meu clamor. Amém? Esse texto ele é muito interessante porque ele conta a história, uma das histórias de curas de Jesus. E o texto diz que Jesus ele estava indo para uma festa em Jerusalém. Jerusalém é uma cidade rodeada por muros, e existem portas, grandes portais, para que as pessoas entrem na cidade. Uma dessas portas se chama a Porta das Ovelhas. E Jesus passou por ela. Ao passar por ela, ele se depara com o tanque de Betesda. Havia muitos doentes ali, pessoas sofrendo os mais variados tipos de enfermidades, estavam ali. Elas aguardavam o movimento das águas. O texto diz que um anjo vinha, movimentava as águas, e aquele que descesse primeiro, ele era curado da enfermidade. Jesus se deparou com um homem ali que tinha 38 anos, que estava inválido, paralítico. Ele não andava.
ele ficava ali esperando o movimento das águas, e Jesus então inicia um diálogo com ele, e esse diálogo de Jesus com aquele homem termina na cura daquele homem. Um milagre aconteceu na vida daquele homem. Eu estava lendo esse texto e pensando comigo sobre esse milagre, sobre essa cura de Jesus. Mas sabe o que me veio na mente? Não necessariamente a cura, não necessariamente o milagre, mas o tempo que aquele homem esperou para ser curado. Foram 38 anos de espera para receber o milagre. E esse texto, essa passagem, talvez ela nos explique o porquê de alguns de nós que aqui estamos não experimentarmos um milagre. Talvez essa passagem explique por que o milagre na sua vida está demorando. Talvez essa passagem ela abra os nossos olhos para determinados comportamentos e atitudes que devemos tomar na nossa vida para que nós possamos apressar o milagre em nós. A porta das ovelhas era uma das portas que dava acesso ao templo. E era muito comum as pessoas passarem por essa porta, principalmente quando estava acontecendo uma festa em Jerusalém, uma festa, por exemplo, da Páscoa, dos tabernáculos. Por que ela se chamava Porta das Ovelhas? Porque quando as pessoas iam ao templo oferecer sacrifícios, elas levavam uma ovelha como um sacrifício. E o tanque de Betesda era o lugar aonde eles lavavam o animal, eles lavavam a ovelha para sacrificá-la. Então por isso que era a porta das ovelhas, e o tanque estava ali. E agora Jesus ele passa por aquele tanque, e o que me chama a atenção é que as pessoas que estavam indo para aquele lugar, uma multidão, estava indo para celebrar uma festa. Jesus estava indo para a festa. O texto diz: subiu Jesus a Jerusalém para uma festa. E eu vejo uma contradição entre as duas multidões que estavam ali. Uma multidão que estava indo celebrar uma festa, uma multidão que estava alegre, e do outro lado da porta, uma multidão de gente oprimida, doente, cabisbaixa, gente desanimada, gente que já tinha tentado de tudo na vida e não tinha conseguido achar aquilo que tanto precisava. Aquele era um lugar muito estranho. Era mais ou menos o tipo de um encontro de uma festa de aniversário com um funeral. Dá para imaginar? Você consegue imaginar isso? Você chegar num determinado lugar e numa sala um povo celebrando, cantando, dançando, festejando, e ao lado uma outra sala, um povo chorando e uma pessoa morta ali. Era esse o clima daquele lugar. Era um clima completamente estranho, porque aqueles que entravam alegres e olhavam para aqueles que ali estavam, imediatamente eles se deparavam com uma tristeza. Por isso o tanque se chamava Betesda, que significa casa de misericórdia, lugar de misericórdia. E Jesus então chega ali, e ao chegar ali ele se depara com um homem que estava 38 anos esperando um milagre. Mas o que me chama a atenção é o tempo que ele estava esperando. O texto faz questão de dizer que eram 38 anos. 38 anos esperando um milagre. E o pior, vendo milagres acontecerem na vida, assim, e imediatamente a solução vem. Eu falo, gente, mas como que eu não pensei nisso antes? Como que eu não vi? Estava diante de mim. Quem já teve essa experiência?
Você não consegue ver, você vai numa linha de raciocínio, e você vai tentando, você vai esforçando, só que você não consegue resultado, você não consegue achar uma solução. E era justamente isso que esse homem, ele tinha uma linha de raciocínio: descendo as águas em primeiro lugar, eu serei curado. E aquela mudança de raciocínio demorou 38 anos, mas aconteceu num instante, quando ele muda a linha de raciocínio. Jesus faz uma pergunta para ele. Jesus chega para ele e diz: ei, você quer ser curado? Eu fico imaginando, imagine que nós estamos aqui no tanque de Betesda, e aqui nós temos um degrau, e aqui estão umas águas, e aqui estão pessoas, das mais variadas pessoas com os mais variados tipos de doença, elas estão aqui. E de repente Jesus chega para aquele moço e diz: ei, você quer ser curado? Ele olha para Jesus, e a resposta deveria ser o quê? Sim, eu quero. Mas não foi isso que ele respondeu, porque a mente dele estava cauterizada. Um dos maiores problemas é mente cauterizada. Ao invés de responder assim: Senhor, eu quero ser curado, não, ele responde o seguinte: Senhor, eu não tenho ninguém que me desça as águas. Eu vou repetir: moço, você quer ser curado? Eu não tenho ninguém que me desça as águas. Moço, você quer ser curado? Eu não tenho ninguém que me desça as águas. Você pode observar que existem situações na sua vida que você já tem uma resposta pronta, e por isso talvez as coisas não acontecem com você, porque você já tem uma resposta pronta, porque só existe uma forma, porque só existe um método, porque só existe um jeito de fazer. Eu gosto muito do livro de Provérbios, quando a Bíblia diz: não te estribes no teu próprio... Alguém conhece? Não te estribes no teu próprio entendimento. Esse é um grande problema, porque nós estribamos no entendimento, e é dessa forma, é dessa maneira que tem que ser, que tem que acontecer, até que alguém chega e mostra que é de outro jeito. A minha pergunta para você é: o que se parece com você nesse texto? Que área da sua vida que você tem tentado, tem lutado, tem batalhado, mas não vem uma solução? Que área da sua vida que você já tentou, você já fez tudo o que você podia, seus recursos interiores, seus recursos já acabaram? E aí eu digo recurso de sentimento, de emoção, de palavra, já acabou. Você não consegue ver uma saída. Que área da sua vida está assim? Sua família, seu casamento, sua vida profissional? O fato é que aquele dia era o dia daquele homem. Havia muitos doentes ali, mas a Bíblia diz que Jesus curou somente ele. Aliás, Jesus só foi ali por causa dele. Jesus sabia que ele estava naquele estado há muito tempo, porque eu fico imaginando Jesus garoto, Jesus adolescente, indo com Maria, sua mãe, e José às festas no templo. Eles passavam por ali. Aquele lugar não era uma novidade para Jesus. Jesus conhecia bem aquele lugar, ele já passou ali muitas vezes, e muitas vezes talvez ele já tivesse visto aquele moço ali. Anos depois Jesus passou, ele ainda estava ali. Jesus se transformou num adolescente, Jesus passou, ele ainda estava ali, paralítico. Jesus se transformou num jovem, passou por ali, ainda ele estava ali. Então aquele moço era alguém que Jesus conhecia, talvez não conhecesse de perto, de ter relacionamento, mas sempre que ele passava, ele se lembrava que aquele homem estava ali há muito e muito tempo. Jesus sabia que ele estava naquele estado, mas a pergunta que eu faço é: por que não aconteceu antes? Essa é a pergunta. Por que não aconteceu antes? Você já parou para pensar?
Quantas coisas na sua vida que a solução veio, e quando ela veio, talvez você pensou, por que não veio antes? Por que não aconteceu antes? Eu poderia responder, porque talvez não havia chegado o tempo de Deus. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, mas eu tenho percebido uma coisa nas Escrituras, que embora exista um tempo de Deus, para que as coisas aconteçam na nossa vida, eu vou repetir, ainda que eu e você creiamos que exista um tempo de Deus, para que as coisas aconteçam na nossa vida, eu e você precisamos ter consciência de que, ainda que exista um tempo de Deus, eu e você podemos atrasar esse tempo. Você sabia disso? Ou podemos adiantar o tempo. Deus tem promessas para a sua vida. Deus te deu palavras. O Espírito do Senhor te visitou num devocional que você lia a Bíblia, e Ele falou de uma maneira muito clara com você. Ou Ele usou alguém para falar de uma maneira muito clara com você. Mas o fato de Ele ter falado, as coisas não aconteceram. Ainda não aconteceram. E talvez você descansa nessa palavra de que há um tempo para todas as coisas, e é possível que o meu tempo ainda não tenha chegado. Tudo bem, mas eu tenho entendido que atitudes minhas, comportamentos meus, podem atrasar aquilo que Deus tem para fazer na minha vida. Quando você abre a sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 15, no verso 13, Deus falando com Abraão, Deus diz para Abraão: Abraão, está aí projetado? Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por quanto tempo? 400 anos. Irmão, abra para mim, por favor, em Êxodo 12, 40. O texto está dizendo que Deus falou para Abraão: Abraão, vocês, a sua descendência, vai ficar escravizada por 400 anos. Os seus descendentes serão escravos 400 anos. Quantos anos? 400. E chegou a libertação do povo hebreu. Moisés vem e agora eles saem do Egito. E o texto diz: ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de quanto? 400? Mas não era 400? Por que 30? A palavra de Deus é 400. Alguns teólogos, a Bíblia diz, o povo hebreu estava na Babilônia, cativo. O cativeiro babilônico duraria 70 anos. Alguns teólogos dizem que foi mais do que 70. Se Deus falou 400, por que 430? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas acontece que atitudes e comportamentos nossos podem retardar aquilo que Deus tem para o seu povo. Decisões que nós tomamos, escolhas que nós fazemos, pode atrasar, retardar aquele tempo. Como eu também creio que existem comportamentos e atitudes nossas que pode fazer com que a coisa antecipe. Em João 2, Jesus vai a uma festa de casamento, você já leu isso? O vinho acaba. Maria vem até a Jesus e diz: o vinho acabou. O que Jesus respondeu para Maria? Mulher, o que eu tenho com isso? Ainda não é chegada a minha hora. Pronto, acabou. Não vai ter milagre. Só que alguns versículos abaixo, Maria então chama as pessoas responsáveis pela festa e diz: fazei tudo o que ele vos disser.
De repente ele vem e diz: traga as talhas e encha-as de água. E de repente Jesus transforma a água em vinho. Mas ele tinha acabado de dizer: não chegou a minha, não é o tempo, não é agora. Mas uma atitude fez com que o tempo antecipasse. Quem está entendendo? Talvez algumas coisas ainda não aconteceram com você. Talvez algumas coisas estão demorando. E você está descansando naquela de que tudo tem um tempo. É o tempo de Deus. De fato, existe o tempo de Deus. O tempo de Deus para os hebreus foi 400 anos. Mas durou 430. Porque esses 30 foi por causa de atitude, de endurecimento de coração e outras coisas mais. Jesus disse: não é chegada a hora, não vou fazer agora. Mas Maria toma uma atitude, toma uma decisão, e aquela decisão mexe com os céus, e os céus antecipam o milagre. Então é hora de eu e você começar a olhar para determinadas áreas da nossa vida, áreas que estão travadas, áreas que estão completamente paralisadas, e começar a pensar: o que eu preciso fazer? Ou o que eu fiz para que essa demora acontecesse? Lembre-se, não foi apenas o paralítico que esperou 38 anos. Jesus também esperou. Porque, como eu disse, eu acredito que Jesus passava por ali desde garoto. Porque desde garoto ele foi ensinado. E como judeu, ele ia às festas judaicas. Então, muitas vezes Jesus passou por ali. E talvez teve a vontade de orar e curar aquele homem. Não foi só o paralítico que esperou 38 anos. Foi Deus também. Não é só você que está esperando por aquela porta que se abra, pelo milagre que venha acontecer, pela bênção que venha sobre a sua vida. Não. Talvez Deus também está esperando com você. Vou usar uma expressão, talvez não seja adequada, mas talvez Deus esteja tão ansioso para operar esse milagre na sua vida, quanto você está ansioso para ele acontecer. É vontade dele, é desejo dele, é palavra dele, mas talvez é uma linha de raciocínio, é uma forma de pensar, e aquilo que a gente pensa, a gente faz. Você é aquilo que você pensa. Provérbios diz: tal qual você imagina, assim é. Os meus pensamentos têm poder sobre os meus comportamentos. O que eu penso, eu faço. Esse foi um problema. Mas o texto diz que Jesus faz uma pergunta: você quer ser curado? E ele responde: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Repita comigo: eu não tenho ninguém. Quantas vezes você já disse isso? Eu não tenho ninguém que me ajuda. Mas também você nunca pediu. Talvez você está falando: olha, eu queria tanto que isso acontecesse, eu queria tanto que acontecesse aquilo outro. Sabe, no casamento isso acontece muito. O marido pensa, e ele pensa que a mulher dele tem uma bola de cristal que vai adivinhar que ela vai fazer aquilo que ele quer. Mas ele não fala. E aí a mulher não faz, aí ele emburra. Ou a esposa, ela quer que o marido faça alguma coisa, mas ela não fala. E aí ele não faz, aí ela emburra. Fecha a cara. Não tem diálogo, não conversa. Parece que a gente pensa que o outro sabe que eu quero, que eu penso, e não são assim as coisas. Talvez aquele homem pensou muitas vezes: puxa vida, eu estou aqui nessa situação, mas eu não tenho ninguém que me dê essas águas. Mas a pergunta é: que dia que ele pediu? Que dia que ele externou? Que dia que ele abriu a boca e falou: ei, alguém pode me ajudar? Sem contar na possibilidade que existe de que ele morasse distante do tanque de Betesda.
E talvez ele tivesse alguém que o levasse todo dia. É muito comum a gente ver isso nos nossos dias. Pessoas portadoras de determinada deficiência e que estão lá no centro da cidade com determinadas doenças e pedindo, no centro de Belo Horizonte é muito comum, Formiga no centro também a gente vê isso. E boa parte delas não vai sozinha. Alguém leva. Então o que me passa pela cabeça quando ele diz eu não tenho ninguém será que ele não tem ninguém mesmo? Ou será que é o orgulho de dentro do coração que não deixa pedir ajuda, que não deixa se abrir, que não deixa falar, ei, gente, por favor, alguém me ajude? Ou talvez é ingratidão mesmo, porque eu conheço muita gente que diz, ninguém me ajuda, e tem um montão de gente ajudando ele, mas ele não considera, não é grato. Mas esse texto é interessante, porque essa palavra, ninguém, existem algumas palavras que são palavras de generalização, e elas são muito perigosas. Ninguém, nunca, jamais, sempre, todos, tudo. Essas palavras são muito perigosas, e elas estão sempre na nossa boca, e de alguma forma elas têm um poder de bloquear áreas da nossa vida. Ah, ninguém gosta de mim. Como assim ninguém? Um dia uma senhora falou comigo assim, eu não vou na igreja mais, pastor. Eu falei, por quê? Porque tem uma mulher lá que ela não gosta de mim, então eu não vou. Eu falei, só conhece quantas pessoas na igreja? Eu conheço todo mundo. E aí? E as outras demais pessoas? Elas também não gostam assim? Não, as outras gostam. Eu falei, então quer dizer que aquela vale mais do que todos os outros. Sem perceber, a gente tem umas ações, e a gente tem que tomar cuidado com esse todo mundo. Tudo que eu faço nada dá certo, dá tudo errado para mim, eu não tenho nada. São palavras poderosas, mas poderosas no sentido de nos afundar, de bloquear áreas que Deus gostaria de abençoar, áreas de acesso da bênção, do milagre, até de pessoas que vêm até nós, que poderiam vir, mas essas palavras, porque a partir do momento que eu falo, na minha casa ninguém gosta de mim, na minha igreja, no meu trabalho, na minha célula, na minha empresa, no meu ciclo de relacionamento, ninguém gosta de mim. Quando eu falo isso, isso não é uma verdade, mas quando eu falo isso, o meu cérebro acredita. Você acredite ou não, o cérebro é burro. Você sabia disso? O cérebro é burro. Se você falar que não consegue, ele vai fazer de tudo para você não conseguir. Se você falar que não dá conta, ele vai fazer de tudo para você não dar conta. É assim que o cérebro funciona. E a partir do momento que eu falo, ninguém na minha casa gosta de mim, essa frase gera determinadas liberação de hormônios, de neurotransmissores na minha vida. E quando eu chego em casa, eu já chego armado. Por quê? Porque eu disse que ninguém gosta de mim. Então eu já chego com aquele sentimento e começo a me comportar como se aquilo fosse verdade, até que aquilo de fato se torne verdade. Por quê? Porque eu me torno uma pessoa tão chata, tão mal-humorada, tão respondão, que de repente as pessoas começam a se comportar dessa forma. E aí eu falo, tá vendo? Eu tinha razão. Mas fui eu que provoquei. Ninguém me desce ao tanque. Cuidado com essas palavras, porque essas palavras são carregadas, elas são poderosas. Sempre acontece isso comigo.
sempre dá errado. Sempre. Quantas vezes um fato isolado aconteceu comigo, aconteceu com você, e você pega aquele fato isolado e diz: sempre é desse jeito. Para mim dá tudo errado. Eu chamo isso de autoprofecia. Diga comigo, autoprofecia. E para mim a profecia mais poderosa que existe não é aquela que você ou o irmão do repleplé, do fogaréu, que foi no monte, orou e jejuou, me dá. A profecia mais poderosa sobre a minha vida é aquela que eu mesmo lanço sobre mim. E é aí que mora esse perigo. Porque a gente começa a profetizar: eu não tenho ninguém, dá tudo errado, nada funciona, todos são desse jeito, jamais acontece. E isso impede a bênção de Deus. Isso coloca em nós uma viseira, como aquela que o animal tem ali na charrete, quando ele está puxando uma charrete, que ele não consegue ver nem para a esquerda nem para a direita, ele só vê para frente. Essas palavras, elas funcionam como viseiras. E às vezes num momento de luta, de batalha, às vezes num momento de sofrimento, às vezes num momento de aperto, você não consegue achar uma solução. Por quê? Porque você lançou palavras desse tipo sobre você. 2 Reis capítulo 4. Havia uma mulher que ficou viúva. Seu marido deixou dívidas, mas não deixou com que pagá-las. E os credores vieram até o encontro dessa mulher e disse: queremos receber. Seu marido nos deve e agora ele morreu. Você precisa nos pagar. E ela diz: eu não tenho como pagar vocês. E eles disseram: nós vamos levar os seus filhos como escravos para pagar a dívida. A mulher pediu um tempo para se encontrar com um profeta. Acho que é 2 Reis 4:2. Olha para mim, Breno, por gentileza. E de repente, ao chegar ao profeta Eliseu, e a mulher conta a história para ele, e a mulher diz: eu não tenho com que pagar, eles vão levar os meus filhos. Ela foi em busca de uma solução. Mas olha a pergunta que o profeta faz para ela. E perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem? Tua serva não tem? Além de uma vasilha de azeite. Repita comigo: tua serva não tem? Nada. Diga: tua serva não tem nada. Quantas vezes você já disse isso? Eu não tenho condições, eu não tenho como pagar, eu não tenho como comprar essa casa. A maioria de vocês que tem uma casa própria, que conseguiu comprar, se eu perguntasse para você hoje: e aí, se fosse para você comprar ou construir essa casa hoje, você daria conta? Você ia falar: Deus me livre, pastor, não daria conta de jeito nenhum. Mas naquela época que você construiu, naquela época que você comprou, você também não dava conta. Mas se eu não dava, por que eu dei? Porque você tomou atitude. Você começou. E quando você começa, Deus te ajuda a terminar. E o que me chama a atenção, volta lá o texto, é que ela diz: tua serva não tem nada. Nada. Eu não tenho nada, acabou. Meus filhos serão escravizados, eu não tenho nada, acabou. Tudo que eu tenho lá é uma vasilha de azeite que não vale nada. Sabe o que o profeta disse para ela? Vai, procura os teus vizinhos, pede vasilhas emprestadas a eles, e pega da vasilha deles, e pega do azeite que você disse que não tem nada, que é só uma vasilha de azeite, e começa a derramar azeite sobre todas as vasilhas emprestadas. Vai, vende o azeite, paga a dívida e vive do resto. A mulher foi para casa,
Chamou os vizinhos, por isso que a gente não pode brigar com o vizinho. Amém? Mais vale um vizinho próximo do que um irmão longe. Me arruma vasilha, eu preciso de uma vasilha emprestada. E o pessoal começou a emprestar vasilha, ela foi juntando vasilha. Daí a pouco então ela pega lá o que ela falou que não valia nada, que não tinha nada, e começa a derramar ela tinha talvez 500 ml de azeite, e aí tem uma vasilha de 1 litro, ela encheu, com 500 ml ela encheu 1 litro, com 500 ml, 2 litros, 10 litros, 20 litros, 50 litros, de repente a mulher vende o azeite, paga a dívida, e vive do resto. Ela vendeu tanto que ela ainda fez uma economia para o resto da vida dela. Mas a princípio, o que ela falou que tinha? Nada. É assim que eu e você nos comportamos. Quando as coisas apertam para o nosso lado, a gente diz nada, eu não tenho nada, eu não tenho ninguém, eu não consigo. Resultado, a gente... Se o profeta tivesse dado crédito para a palavra daquela mulher, a solução estava naquilo que ela chamava de nada. Talvez a solução na sua vida está justamente sobre aquilo que você chama de nada. Nós reclamamos tanto da vida, mas existem pessoas, você talvez não se atentou a isso, mas tem gente no mundo que tudo que ele queria na vida é ter a vida que você tem. Você sabia disso? Tem gente nesse planeta, nesse mundo, que nossa, como eu gostaria de ser como aquela pessoa. Como eu gostaria de ter aquilo que ela tem. Como eu gostaria. Existe alguém no mundo que sonha ser como você é. Mas para você, você diz que a sua vida não está com nada. E aí você se deprime. E aí você se aborrece, aí você se mata. Tua serva não tem nada. Sabe, geralmente esse tipo de gente que diz ninguém, também é o tipo de gente que culpa os outros. Porque esse tipo de pessoa que fala que não tem ninguém, que não tem nada, que o tempo todo eles estão achando alguém para culpar. O moço, quando Jesus dizia, aí, você quer ser curado? Ele já tenta culpar alguém. Não tenho ninguém que me desce ao tanque. Ponto. 1. Estou culpando 1. 2. Quando eu vou descer, outro desce primeiro do que eu. Então a culpa é do outro. Se ele não descesse, eu teria descido. Sabe, o tipo de gente que o tempo todo está tentando culpar alguém. Alguém chega primeiro do que eu e pega a bênção, e eu não tenho ninguém que me carregue. Sabe, ele era daqueles que esperava alguma coisa acontecesse na vida dele a partir do outro. E quanto mais eu leio a Bíblia, e quanto mais eu conheço a palavra, mais eu fico consciente de que não é sobre o outro, é sobre mim. A responsabilidade é minha. Não é o outro, sou eu. Eu entendo que tudo aquilo que Deus tem para fazer na minha vida, Ele já colocou dentro de mim. Já está nas minhas posses. Talvez eu que não estou enxergando como aquela mulher, eu não tenho nada. Mas está em você. Alguém desce na minha frente, é o que ele disse. Ou seja, é o outro, é o outro. A culpa é do outro. Pastor, eu não sou feliz. Culpa do meu marido. Meu marido não me faz feliz. Minha esposa não me faz feliz. Se você casou com essa linha de raciocínio, você nunca será feliz. Porque a felicidade não depende do outro, a felicidade depende de você. Ela está em você. É contigo, não é com o outro. Não é sobre o outro, é sobre mim. É sobre você. Mas a pergunta que fica é: em quem você tem colocado a culpa? No seu caso, de quem é a culpa? Em quem você se justifica para não ter alcançado o seu resultado? A culpa é de quem? A culpa é do marido, é da esposa, é do filho, é do cunhado, é do pai, é da mãe, é do governo, é da crise,
é da igreja, é do pastor. E aí, quem você vem culpando? Eu cheguei à conclusão que a culpa ela é uma muleta que nós usamos para justificar a nossa zona de conforto, porque enquanto a culpa for do outro, eu não preciso mudar nada na minha vida. E pessoas que têm esse hábito, e eu chamo isso de hábito, e um péssimo hábito, de culpar as pessoas, ou situações, ou sei lá o que, são pessoas que o tempo todo estão usando dos outros como uma muleta, porque enquanto a culpa for do A, do B, eu não preciso mudar de vida, eu continuo na minha zona de conforto, porque afinal de contas eu estou certo, afinal de contas eu faço a coisa certa. Se o resultado não vem, a culpa é do outro. Eu não tenho inveja desse tipo de gente. Eu até acho que eu sou muito exagerado, porque eu me responsabilizo muito. Eu sofro por isso. Em tudo eu me responsabilizo. Tudo que acontece nessa igreja que não deu certo, eu não falo que foi o A, foi o B. Eu falo que fui eu. Onde eu estava? O que eu deveria ter feito? Por que eu não fiz? O lado ruim disso é que é pesado. Eu sei que isso é um defeito. Eu preciso tratar e às vezes eu luto com isso. Mas por outro lado, eu encontro muitas soluções e consigo driblar na vida. Porque enquanto a culpa é minha, cabe a mim provocar em mim uma mudança. Então eu mudo o tempo todo. O tempo todo eu estou mudando, o tempo todo eu estou procurando achar uma solução, uma resposta, porque eu me responsabilizo. Mas não é o caso desse moço. Enquanto eu vou descer nas águas, alguém vai no meu lugar, então a culpa é do outro, não é minha. Eu não tenho ninguém que me dê essas águas, por isso que eu estou desse jeito, era a situação dele. Sabe uma coisa que nós precisamos entender, é que enquanto a culpa for do outro, você não vai mudar nunca. E o seu milagre está dentro de você. O Senhor já deu a você. Assim como aquela mulher já tinha a solução, que era o azeite que estava dentro da casa dela. E agora Jesus dá uma palavra para aquele homem, para que ele mudasse a maneira de pensar. E quando você muda a maneira de pensar, você quebra uma linha de raciocínio que abre novos horizontes, que faz com que você enxergue situações que você não conseguia enxergar. E tudo isso tem muito a ver com as nossas crenças. E quando eu falo de crença, eu não estou falando de religião. Crenças são os óculos, as lentes que a sua família colocou em você, que a vida colocou em você, e hoje você enxerga o mundo através das lentes da sua crença. E essas crenças são perigosas, porque muitos de nós estamos estagnados, muitos de nós não avançamos, muitos de nós não rompemos por causa de crenças erradas. Crenças sobre tudo, crenças sobre Deus, crenças sobre se relacionar com Deus. Tem gente que se relaciona com Deus na base do medo. Tem gente que tem medo de Deus, porque falaram isso para ele. Tem gente que vê Deus como um carrasco. Tem gente que vê Deus como alguém de uma casa de câmbio. Eu tenho que fazer isso para ele fazer aquilo. São lentes erradas. Nada que acontece na nossa vida é por merecimento nosso. Por mais que façamos, nós não somos merecedores. Recebemos mediante a graça, o favor de Deus. Eu vou ser sincero para vocês, quanto mais desprovido eu me sinto de merecimento, mais Deus age na minha vida. Quanto mais eu acho que eu mereço, menos acontece. Não, porque eu orei tanto, eu jejuei tanto, então eu mereço. É aí que não acontece nada. Mas quando eu chego e digo, Deus, eu não sou merecedor. Se depender de mim, não vai acontecer. Se depender de mim, não vai acontecer. Não vai.
é quando eu me sinto imerecedor, é que a graça vem sobre mim. E aí acontece. E aí eu falo, realmente, nunca foi sobre mim, é tudo sobre Ele. Então o que eu te digo é: pare de esperar fora de você. Tudo que você precisa, Deus já colocou dentro de você. Quando você busca uma resposta nos outros, você se arrasta como aquele homem se arrastava. Mas quando você olha para dentro de você e você vê que há atitudes, comportamentos, áreas da sua vida que precisam ser melhoradas, aí então você para de arrastar e você caminha em passos largos em direção àquilo que Deus tem para a sua vida. Jesus pergunta a ele: quer ser curado? Paulo, em Atos capítulo 9, ele tem uma experiência com Deus, e essa experiência de Paulo, olha o versículo 18 para mim, Breno, você consegue localizar esse texto? Eu acho que é isso mesmo, acho que é verso 18. Imediatamente algo como se escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Diga comigo: escamas. Essa é uma oração que a gente precisa fazer. Senhor, remova as escamas dos meus olhos. Remova as escamas dos meus olhos. Eu preciso que as escamas sejam removidas, porque aquele homem, ele tinha como que escama nos olhos. Jesus faz uma pergunta: você quer ser curado? E ele responde outra coisa: eu não tenho ninguém que me desça o tanque. Às vezes nós vivemos como quem vive com uma cabeça dentro de uma caixa. Em Gênesis, Deus queria dar uma palavra para Abraão, mostrar para Abraão quão grande seria a sua descendência e quão poderosa seria a sua descendência. E Deus fala para Abraão, quando Deus começa a falar com ele estava dentro de uma tenda. E Deus disse: Abraão, eu vou te dar uma descendência muito poderosa. Abraão deve ter pensado, filhos, ele deve ter pensado em Naor, Arã. Mas ele não estava entendendo. Deus fala para ele: sai da tenda. Sai da tenda. E Abraão sai da tenda. E o Senhor fala: olha para o céu, conte as estrelas. Não consigo contá-las, Senhor. Assim será a tua descendência. Conte os grãos de areia. Eu não consigo contá-los, Senhor. Assim será a tua descendência. Mas para que ele entendesse, ele precisou sair da tenda. Posso ouvir um amém? Às vezes Deus está querendo falar com você. Às vezes Deus quer fazer algo tão grande, tão poderoso, tão forte na sua vida. Promessas que Ele falou que vai fazer. Coisas estão para acontecer. Mas há escamas nos nossos olhos. Há uma tenda que nos impossibilita de ver, de crescer, de ir além. Tem gente que é assim o tempo todo. Tem gente que exclui a bênção de Deus. Deus quer dar para ele uma caminhonete. Deus quer dar para ele um carro muito legal para ele trabalhar. Mas no coração dele ele diz: não, eu sou pobre, não posso ter isso não. Você conhece gente assim? Deus quer dar uma casa, Deus quer abrir as portas para você, Deus quer fazer de você uma pessoa tão abençoada. Sabe, no coração dele ele fala: eu quero te dar uma casa, filho. E aí alguém chega para você e fala: olha, por que você não compra aquela casa ali? Não, eu sou pobre. Quem sou eu? Quantas vezes esse tipo de palavra já saiu da sua boca? Você neutralizou aquilo que Deus tem para a sua vida. Isso não é teologia de prosperidade, isso é Bíblia. Deuteronômio 28. As bênçãos virão atrás de você e te alcançarão. Você emprestará muito, não tomará emprestado de ninguém. Você será cabeça, você não será cauda. Você estará por cima, nunca estará por baixo. Abençoarei os empreendimentos das tuas mãos. Erga a tua mão, irmão, receba isso agora. Tome essa palavra para a sua vida. Eu sou próspero no Senhor. Não deixe essa mentalidade te barrar, te parar.
Quem sou eu para ter uma faculdade? Quem sou eu? Meu pai é gente simples lá do campo. Meu pai é gente simples lá no conselho. Para de pensar dessa forma, você está atrapalhando Deus. Tira esse pensamento mesquinho da sua mente. Não é sobre a sua conta no banco, não é sobre o que você possui, é sobre o tesouro nos céus, é sobre a economia de Deus. Não viva como a mulher de 2 Reis 4, eu não tenho nada, não posso pagar, eu não tenho nada. Não é sobre você, é sobre Ele. Não é sobre as portas que você tem aberta, é sobre as que Ele irá abrir para você, as que Ele abrirá para você. É sobre aquilo que Ele tem preparado para você, porque Ele te ama. Comerás do melhor dessa terra. Eu tomo muito posse dessas palavras. Hoje eu estava lembrando, estava chorando hoje. Eu estava vindo do Rio de Janeiro, preguei lá ontem, e hoje eu estava no Rio de manhã, e vim para cá. Queria muito estar aqui, porque eu queria compartilhar essa palavra com você. Eu estava voando, eu estava no avião, abri minha Bíblia e trabalhando essa palavra, recebendo isso que eu estou te passando agora, eu estava recebendo. E eu estava lembrando. Quantos aqui já foram no Monte do Altar? Quem já foi lá no Monte do Altar? Eu estava lembrando de um dia que eu estava lá, inúmeras noites eu passei ali, inúmeros dias de jejum e oração. Eu me lembro de um dia que eu estava muito cansado, eu estava fraco por causa do jejum. E lá tinha um altar, que eu construí esse altar em 1988. Eu estava deitado do lado do altar. E naquela montanha, olhando para o céu, e era noite, e eu via os aviões passando para lá, para cá, para lá. Eu fiquei olhando aquilo, e o Espírito Santo falou assim: por que você está admirado? Você vai perder a conta de quantas vezes você vai voar levando a minha palavra. Eu perdi mesmo, eu não tenho. Perdi as contas. Perdi. Sempre que eles me convidam, pastor, esse dinheiro é a igreja aqui que paga. Não sai um centavo daqui, pelo contrário, entra, porque eu recebo ofertas, vendo meus livros, dou minhas palestras e ainda volto para cá e entrego meu dízimo aqui. Então não sai daqui, vem. Eu vejo Deus fazer tantas coisas só por uma questão de acreditar. Eu não tenho condições, mas não é sobre mim, é sobre Ele. Não é sobre o que eu posso, é sobre o que Ele pode. Não é sobre o que eu tenho, é sobre o que Ele tem. E às vezes eu vou em conferências que eu olho para as pessoas que estão ali. Por exemplo, ontem eu tive que substituir o pastor Jeremias da 8ª Presbiteriana. Você sabe o que é substituir o Jeremias? Quem conhece o pastor Jeremias? Não pensam, né? Ontem eu tive que substituí-lo. Outro dia eu fui numa conferência na Central, cheguei lá, um pastor norte-americano não conseguiu entrar no Brasil porque ele não tinha as vacinas. E ele ficou parado no aeroporto, eles deportaram ele para a América. E eu cheguei numa conferência com mais de 800 pastores ali. E o pessoal vem e fala: Alvim, graças a Deus você chegou, você vai substituir o americano. Eu falei: não, mas o cara é o cara, eu vim aqui para ouvi-lo. Muitas vezes eu me sinto como um leão na cova dos Daniéis. Porque quando você vai falar para homens e mulheres de Deus, dá para tremer. Então eu estou te falando isso porque não é sobre mim. É sobre o que Ele faz quando você se coloca à disposição dEle. E quando você anula essas falsas crenças na sua mente. E esse é o grande trabalho de Deus, muitas vezes, sobre nós.
porque nós o atrapalhamos. Não é que ele quer, nós o atrapalhamos com essas crenças erradas de que eu não tenho ninguém que me desça ao tanque, que eu não consigo, que eu não vou fazer, que eu não posso fazer, porque eu tenho minhas limitações. Não é sobre você, você tem que entender isso, é sobre ele. E quando você o serve, quando você o obedece, e quando você o teme, e quando você o ama, não é sobre você, é sobre ele. Outro dia alguém me mandou um vídeo do Luciano Subirá pregando uma mensagem, e na mensagem dele ele fala assim: olha, eu vou abrir um parênteses aqui para repetir uma frase do meu amigo, do pastor Alvim. Aí os caras, o Luciano está citando frase sua. Sabe, irmãos, não é sobre a gente, não é sobre mim, não é sobre você. Essa é a grandeza do reino, porque é tudo por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Você apenas se coloca e diz: Senhor, eis-me aqui, faz. Sai da tenda, Abraão. Sai da tenda. A tenda é a caixa. Quando pensamos fora da caixa, nós somos impulsionados a sonhar, a ver aquilo que não conseguíamos ver dentro de quatro paredes. Quem está dentro, alguém disse, quem está dentro da garrafa não consegue ler o que está escrito no rótulo. Então sai de dentro da garrafa, sai de dentro da caixa. Eu amo quando alguém chega perto de mim e me diz: você já tentou dessa forma? Eu paro: não. Você já pensou? Você já tentou dessa forma? Alguém já disse isso para você? Você está indo por um caminho, você não consegue. Alguém chega: por que você não experimenta? Sabe, um dia Deus fez uma comigo. O Romildo vai lembrar desse caso. Nós pastoreávamos uma igreja em Belo Horizonte, e nós morávamos numa casa, e de frente à nossa casa tinha uma espécie de uma vila. Era um lote com vários barraquinhos. E pensa num povo doido. Lá tinha um cara lá que chamava Coca-Cola. Esse Coca-Cola, ele ficava correndo na rua, jogando pedra nos outros. Ele não podia ver grávida, ele atacava as grávidas. O cara era maluco de tudo. E um dia, eu estava lá mexendo lá em casa, né? Morava em Venda Nova. Estava lá peguei um fio, estava mexendo numa campainha, estou lá tentando quebrar a cabeça, não consegui. E o tal do Coca-Cola, maluco, sentado do outro lado da rua, olhando e morrendo de rir. Daí a pouco ele chegou lá: pastor, beleza? Beleza. Pastor, o senhor já tentou fazer desse jeito, assim, assado? Eu falei: não, vai que dá certo. Daí a pouco eu falei: não é que dá mesmo? Aí ele saiu: eu que sou doido, sou gritando, eu que sou doido. Sabe, até às vezes os malucos têm ideias boas para nós. Então ouve às vezes quem chega para você e diz: já pensou, já tentou fazer desse jeito? Eu vou adiantar aqui um pouco, sabe? Uma das coisas que trava a nossa mente nisso aí é saber usar o passado. Quantas pessoas perdem a bênção porque ficam focando no que aconteceu de ruim na vida? Gente que vive como se andasse olhando no retrovisor da vida. O passado, ele só tem importância quando nós conseguimos extrair recursos dele, quando ele traz lições, quando ele traz aprendizado para nós. Não quando nós queremos justificar a nossa situação presente. Eu estou desse jeito porque meu pai foi assim, porque minha mãe foi daquele jeito, porque minha mãe foi daquele outro jeito. Não é sobre isso. É sobre o que Lamentações de Jeremias diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Levanta a tua mão ao alto e diga comigo: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aquilo que me traz esperança, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Agora com voz de profeta, canta isso agora. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Eu descanso em ti.
Você pode dizer isso para você mesmo: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sabe, eu falo isso muito para mim. Quando eu chego no espelho às vezes, e eu estou passando por uma determinada situação, e meus pensamentos não estão legais, sabe, meus pensamentos estão indo contra mim, eu vou para o espelho e digo, eu fico, cara, olha, deixa eu te falar uma coisa aqui, olha bem nos meus olhos. Eu falo comigo, tem dia que eu fico meio doido, gente, é assim mesmo. Olha bem nos meus olhos, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Por último, Deus não respeita histórias, Deus respeita propósitos. O que eu quero dizer com isso? Jesus pergunta se ele queria ser curado e ele começa a contar uma historinha. A historinha dele é: eu não tenho ninguém que me desça as águas, eu não tenho ninguém que, quando eu vou descer, alguém entra antes de mim, e não acontece. Sabe, Jesus pergunta se ele quer ser curado, e ele começa a contar uma historinha sobre as suas dificuldades, sobre os seus empecilhos, sobre os seus limites de vida, principalmente que não tinha ninguém para ajudá-lo a descer o tanque. Jesus não estava perguntando quais eram os problemas dele, Jesus estava perguntando se ele queria ser curado. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus pode até ouvir sua história, mas ele não respeita a sua história. E eu vou repetir: Jesus pode até ouvir a sua história, mas ele não respeita a sua história, porque a sua história, na verdade, não passa de um monte de desculpas que você dá. Ele não respeita a história. Se Jesus respeitasse a nossa história, e aí quando eu estou falando de história, eu não estou falando de história de vida, amém? Eu estou falando de história que nós contamos para Ele. Ah, Senhor, está acontecendo isso por causa disso, daquilo e daquilo. Ah, Senhor, está assim por causa daquilo. Jesus não respeita isso. Ele respeita o propósito dele para a nossa vida. Um dia ele virou para Moisés e falou: Moisés, eu vou te usar para você libertar o povo, meu povo, do Egito. Moisés começou a contar a historinha. Ah, Senhor, eu não posso, porque eu sou pesado de língua, eu não sei falar. E aí o Senhor disse para ele lá em Êxodo: eu serei com a tua boca, vai. O Senhor visitou a Jeremias e disse: Jeremias, eu te dei por profeta para as nações. Jeremias disse: Senhor, eu sou uma criança. E o Senhor disse para ele: tudo que eu te mandar, tu falarás. As nossas histórias não passam de desculpas. Por isso Deus não respeita a nossa história. Deus respeita o propósito dele sobre a nossa vida, porque o propósito dele é muito maior que a sua história. A sua história fala das tuas escolhas, o teu propósito fala da escolha de Deus para você. A tua história te prende ao passado, o propósito de Deus te envia para o futuro. O propósito de Deus não é olhar para o teu passado, mas é olhar para o teu futuro. Eu posso dizer que hoje Deus está escrevendo uma nova história sobre você. Erga sua mão e diga: uma nova história Deus tem. Vamos nos colocar em pé. Pra mim. E um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. E uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo. E um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. É chegado um novo tempo. É chegado o tempo de coisas novas acontecerem com você. É chegado o tempo de você experimentar aquilo que você só ouviu falar. Você já contou muitas histórias de milagres da vida dos outros. Fulano recebeu um milagre, fulano recebeu isso, fulano teve aquilo, teve aquela experiência com Deus, Deus fez isso na casa. Mas é chegado o tempo de você contar a sua história. E não é uma história de desculpas, é uma história de milagres. Jesus vira para aquele homem e diz: para de contar a historinha, sujeito. Conjecturo eu agora aqui.
Pega a tua cama, levanta e anda. Ele nunca tinha tentado fazer aquilo, porque ele só pensava que descendo as águas ele era curado. Mas Jesus quebra aquela linha de raciocínio dele, e ao quebrar a linha de raciocínio dele, Jesus lhe dá uma nova maneira de pensar. Esse é o papel da Bíblia. O papel da Bíblia é mudar a nossa maneira de pensar. Alguém um dia disse para mim: pastor, qual é o seu maior desafio em Formiga? Eu falei: o meu maior desafio na cidade de Formiga é quebra de mentalidade, transformação de mentalidade, mudança de mentalidade das pessoas. Não é sobre as águas que você não consegue descer, não é sobre alguém que entra na sua frente, não é sobre alguém que não te ajuda, ou ninguém que te ajuda a descer. Pega a tua cama, pega teu leito, levanta e anda. Não é sobre o que os outros podem fazer por você, é sobre o que você pode fazer por você. Feche os seus olhos. Como essa mensagem tocou na sua vida hoje. Eu quero te pedir um grande favor. O que você ouviu aqui hoje não fique com você, multiplique isso. Tem alguém lá no seu trabalho precisando de ouvir essa mensagem de hoje. Você vai falar dessa mensagem para ele. Tem alguém na sua casa que precisa ouvir isso que você ouviu aqui hoje. Talvez você está dizendo: pastor, quando você falava eu pensava no fulano, eu pensava na fulana, cadê ele? Ele não está aqui, ela não está aqui. Ei, Deus quer que você vá ao encontro desse alguém que te incomodou pela ausência e leve uma palavra para essa pessoa. Leve essa palavra. Senhor, obrigado. Obrigado. Eu não tenho outra palavra para dizer a não ser gratidão. Obrigado, porque o Senhor é conosco. Obrigado, porque não é sobre não ter ninguém para me descer ao tanque, não é sobre alguém que desce antes de mim, que teve uma oportunidade melhor que a minha, ou porque a vida lhe propiciou um momento mais apropriado do que a mim. Não é sobre eles, é sobre mim, é sobre eu e o Senhor, é sobre nós dois. É sobre uma criatura frágil que olha no espelho e não tem nada para oferecer, mas quando abre as Escrituras, lê: tudo posso naquele que me fortalece. Não é sobre nós, é sobre aquele que disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Senhor, a minha oração é que essa palavra nessa noite, ela venha como um martelo que esmiuça a penha. Ela venha, Senhor, de encontro às nossas crenças, de encontro à nossa incapacidade de enxergar, de ver, de sair da forma que o mundo nos colocou e de visualizar o que é possível acontecer quando nós nos colocamos na dependência do Senhor, quando nós nos colocamos diante do Senhor. Espírito de Deus, eu oro agora para que o poder do Senhor venha sobre a vida desse teu filho, sobre a vida dessa tua filha que ouviu essa palavra, e que essa palavra tão poderosa possa vir de encontro, ó Deus, às necessidades, trazendo libertação, porque essa é uma palavra libertadora. Essa é uma palavra que traz libertação, que escancara as portas para que nós possamos entrar e receber daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E o primeiro ajuste que eu te peço, Senhor, ajusta a nossa vida espiritual, ajusta a nossa conduta, remove de nós aquilo que é pecado e que nós sabemos que é, e que nos acusa e nos condena, e que nos impede de sermos bem-sucedidos no Senhor. Pai, eu oro por essa pessoa que entrou aqui hoje pela primeira, segunda vez. Eu oro para que o teu Espírito Santo a convença que Jesus é o Senhor. Você que veio aqui hoje pela primeira, segunda vez, recebe Jesus como teu Salvador. Aonde você estiver, repita comigo agora aí: Jesus, eu te recebo
como meu Senhor e meu Salvador. Eu entrego minha vida nas tuas mãos. Escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados e transforma a minha vida.